tem uma pergunta que chegou aqui para nós, para você, da Valéria Gobi. E ela fala assim, a maioria das licitações exige que serviços prestados em TI sejam realizados por empregados seletistas, implicando na apresentação de relatórios mensais, comprovantes de encargos trabalhistas e etc. A realidade mudou e hoje grande parte dos serviços de TI são terceirizados. Isso ela falando, obviamente, aqui do setor privado, mas estou puxando justamente pela a deixa que você deu aí de como o setor público também pode terceirizar. Há um planejamento para mudar essa situação? Então, aí a gente retoma um ponto lá de trás, tá? Tudo depende da forma como a contratação foi desenhada. E aí eu preciso dar um passo atrás, assim. Por que a exigência da contratação seletista? Porque existe uma súmula 331 do TST, que ela diz que nós somos responsáveis de forma subsidiária nas condenações trabalhistas se houver uma falta de fiscalização. E aí, se eu pego a CLT, o que diz a CLT? Quando está caracterizada a situação empregatícia? Existem três momentos, três características, né? Três características para deixar claro que é uma contratação seletista. 1, subordinação jurídica. 2, remuneração. E 3, habitualidade. Se você parar para pensar, se eu boto uma determinada... Ela se submete a quem? Ela submete à empresa. Beleza. Não é ao órgão público, ela submete à empresa. Quem paga é a empresa. E ela tem habitualidade na prestação de serviço? Sim. Então, eu tenho os 3 elementos do contrato de trabalho presentes. Como é que eu, depois, na Justiça do Trabalho, quando essa pessoa ajuizar uma ação dizendo isso foi fraude ao contrato de trabalho, a primeira pergunta que o juiz de trabalho vai fazer é: você não viu? Quando eu responder, vi, ele vai falar, condenada. Se eu disser, não vi, incompetente, condenada. Então, esse é o problema. Então, quando a gente coloca, né, que existe essa obrigatoriedade, a gente precisa dar esse passo atrás. Não é uma obrigação determinada pelo Executivo Federal, tá? O nosso problema é qual é o critério para caracterizar o contrato de trabalho. O critério é esse? Se o critério é esse, e aí lembra o que eu falei, né? O que eu não colocar escrito no termo de referência ou no edital de licitação, eu não vou poder cobrar depois. E aí eu não coloco, por exemplo, que o cara tem que ser seletista, ele traz uma pessoa com todas as características de um contrato de trabalho, ele fala, não, mas ele, não, ele é freela. Ele é freela, mas ele trabalha 8 horas por dia? Ele é freela, mas só ele entrega projeto para mim? Entende? E aí eu puxo essa responsabilização para a gente, né? Então, a gente, infelizmente, não pode. Então, enquanto não for revista, na verdade, a legislação trabalhista, a gente não consegue avançar nesse ponto, tá? Aí é um ponto que ultrapassa, eu costumo falar que foge da minha governabilidade, né? Eu não tenho como atuar nisso. Mas nós fazemos, tá? Quando é possível, nós fazemos. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, hoje, né, em fábrica de software, e aí eu vou pegar lá o meu órgão de origem, aqui a gente ainda não fez contratação centralizada de fábrica de software. A gente tem empregado dedicado. Tem. Dentro do contrato você tem lá. Uma dedicação exclusiva de mão de obra. Mas a gente previu a possibilidade do pagamento por escopo. Então, a empresa pode não ter a pessoa aqui quando ele comprovar que contratou a pessoa por um contrato de prestação de serviço só para aquele trabalho específico. Zero problema. Mas se o cara é contratado e fica lá à disposição do órgão e aí não tem o que fazer, a gente vai precisar de toda a legislação trabalhista ser cumprida, tá? Então, é isso, assim. Mas tudo é a forma como você desenha, né? Tudo é a forma como você desenha o processo de contratação.
Se você desenhou por posto, não tem jeito. Se é posto, tem que ser seletista. Se você contratou, se você fez desenho por escopo, né, para determinadas atividades, zero problema, não precisa ser seletista, tá?